Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Chegamos à nossa sexta-feira, dia 2 de outubro, já estamos em outubro, que bom! Então, chegamos à nossa sexta-feira, nossas últimas aulas da semana e vamos lá, nossa primeira aulinha vai ser de português. Teremos aula de português e de história. Então tá, nossa aulinha de português de hoje já está aqui no quadro o que nós vamos estudar. Então nós vamos estudar palavras com izar e izar. Izar e izar. Mesma coisa, só que uma é com S e a outra é com Z. Então vamos aprender um pouquinho. Então peguem aí o livrinho de vocês de português e vamos ver. Tia já pegou aqui o de tia. Então vamos lá. Então, nosso conteúdo de izar está na página, na página 114. Ortografia, palavras com izar e izar. Vamos ler o que diz aí. Acompanha aí com tia. Primeiro a gente vê essa cena, né? Esse menino muito dedicado, estudando, cheio de livros, né? Se for fazer uma leitura dessa imagem, a gente entende que ele é um menino estudioso, que tem muitos livros e ele está feliz olhando para o livro. Então quem gosta de ler sempre, né, que pega um livro novo ou um livro para ver, né, fica com a carinha de feliz e lê, é muito bom, né? Então vamos lá, e diz assim: Mateus, é o nome desse menino, Mateus gosta de se utilizar, izar, com Z, por isso quer sempre pesquisar. Pesquisar, izar com S. Então aí nós temos duas palavrinhas izar. Uma izar de utilizar com Z e outra izar com S de pesquisar. Vamos ver o que diz aí o nosso conteúdo, já tia vem para aqui. Diz assim: usa-se izar com S quando a palavra de origem, a palavra primitiva, a primeira palavra, apresenta um S na terminação. Então, na terminação, na última sílaba. Palavras com izar: pesquisar, paralisar, frisar. Quando eu uso S com Z, quando eu uso izar agora com Z, diz assim: com Z, quando a palavra de origem não apresenta na terminação um S. Então, aí eu uso o izar com Z. Por exemplo, atualizar, cristalizar e fiscalizar. Essas palavras de origem não têm o S. Então, vamos lá. E tia fez o que aqui? Tia não gosta de deixar um quadro só com letras, só com palavras escritas. Não, tia gosta sempre de colocar alguma coisinha para a gente ampliar mais o conhecimento. Então, tia pegou aqui uma lista de compras. Eu não sei se tia já usou essa lista de compras em alguma aula com vocês, mas tia disse, essa lista veio bem a calhar, né? Nessa lista tem coisas simples: laranja, frango, coentro, empada, lâmpada, onça, manteiga e ombro. Esse ombro não casou muito bem aqui com a história não, né? Mas a nossa lista está aí, lista de compras. Então essa lista é feita para quê? Para que você chegue no supermercado e lembre do que você tem que comprar. Porque se você vai no supermercado já sabendo que você vai comprar, você vai economizar, você vai fazer economia. Porque se você não sabe o que você vai comprar, o que você for vendo, você vai querendo. Ah, eu quero. E a gente vai para o supermercado não comprar o que a gente quer, mas o que precisa ser comprado. Isso se for para economizar. Fazer economia, se não vai e compra, né? E é bom. Mas aí tia resolveu usar essa lista, e dessa lista justamente para fazer uma economia, a tia colocou aqui economia e colocou economizar. Lembra que a gente leu que a gente tá falando de palavra primitiva, palavra de origem. Então, ó, essa minha palavra aqui, ó, economizar, tá vendo que ela é izar? Ela é izar com Z, por quê? A gente leu que é com Z quando a palavra primitiva não tiver S. E você vê aqui, ó, que não tem na última sílaba, ó. Aqui é economia, não tem. Então, por isso que eu usei esse izar aqui, ó, com Z. Mas e se tivesse, tia? Vamos lá, e tia vai fazer dois exemplos.
de cada. Então, vamos lá. Essa palavra aqui, ó. Análise. Análise. Deixa eu ver se ficou muito torto. Não. Análise. Ela tem S, tem, né? Então, se ela tem S, aí eu vou escrever analisar assim, ó. Não. E vai escrever analisar com S. Perdão. Porque tem o S já aqui. Com Z, se não tiver S na palavra primitiva. A minha palavra primitiva aqui é análise. Aí de análise, aí eu tiro analisar. Então, coloco com S porque já tem um S aqui. Outra palavrinha que separou aqui. Ó, essa daqui. Essas palavras aqui, elas são as palavras originais, as primitivas. Então, ó, pesquisa. Pesquisa tem o S? Tem, né? Ó, o S, igual a análise tem o S. Então, se tem o S, eu já sei que vai prevalecer o S. Então, pesquisa, então, quando eu for escrever pesquisar, eu já sei que o meu isar, porque tem um S aqui na minha palavra primitiva, ele vai ser com S também. Tá certo? Agora a tia vai dar mais 2 exemplos com isar com Z. Então, vamos lá. Essa palavra aqui, ó. Hospital. Hospital. Tem S? Não, né? Hospital é minha palavra de origem, minha palavra primitiva. Então, hospital não tem S. Então, se não tem S, quando eu for escrever hospitalizar, hospitalizar. Aí esse meu isar aqui é com Z, porque minha palavra de origem não tem S. Mais uma. Suave. Suave. Aí eu vou escrever suavizar. Suave, não tem S. Aqui na minha última sílaba, na sílaba que termina. Então, não tem S. Então, eu vou escrever suavizar com Z, ó. Vou escrever suavizar. Suavizar. Tem outras. Canal. Canal não tem S. Canalizar. E tantas outras, tá certo? Então, só recapitulando. Palavrinhas que na palavra primitiva, na palavra de origem, elas não têm S. Quando eu vou escrever uma palavra derivada dela, como economia, economizar, esse isar é com Z, porque não tem S na de origem. Aqui na de origem, ó, análise, tem o S. Então, analisar, o isar vai ser com S. Pesquisa tem S também, então pesquisar, S também. Aqui já na minha palavra de origem não tem o S, então se não tem o S, então eu vou usar aqui, ó, Z. E para finalizar, suave não tem S, suavizar tem S sim, mas S inicial, não, tia tá falando da última sílaba aqui. Então, na última sílaba não tem S, então eu vou usar também o Z. Tá bom, tia? Palavras com isar com S, isar com Z. É simples, é só prestar atenção. Teve o S na palavra de origem, continua o S. Não teve o S, aí vai ser com Z, tá bom? Fica por aí, tia já volta com a nossa aulinha de história. Pronto, meus amores, tia já voltou para a nossa segunda aulinha, nossa aulinha de história. Tia nem escreveu o nome história aqui, mas tia vai escrever agora. História. História. Nossa aulinha de história. Pronto, tia escreveu. Então, vamos lá. Nossa aulinha de história, já está aqui o conteúdo no quadro e é período regencial. Que período foi esse? Período regencial
foi o período em que o Brasil foi governado por regências, por pessoas que cuidaram do país, cuidaram do nosso Brasil, enquanto o nosso Dom Pedro era pequenininho. Vocês lembram que Tia contou que o pai dele teve que voltar para Portugal, Dom Pedro, para tomar posse da coroa, porque o pai dele tinha morrido, Dom João, e ele teve que voltar, porque senão ele ia perder, né, toda a linhagem de reino lá em Portugal. Então Dom Pedro I teve que voltar e deixou aqui seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 aninhos de idade, lembra? Então ele era muito pequenininho, ele não tinha como governar o nosso Brasil. Então, enquanto ele crescia, ele foi cuidado por tutores e o nosso país foi cuidado por regências. Então, de 1831 até 1840, quando Dom Pedro fez 16 anos, 14 anos, perdão, quando ele fez 14 anos, foi que ele tomou posse, foi coroado. Então, durante esse período aqui, o Brasil passou por regências, tá certo? Então, esse período de regência é a transição até a maioridade de Dom Pedro II. Mas ele nem chegou a ficar de maior, né? Com 14 anos ele já... Certo, então vamos lá. Tia vai ler isso agora não, daqui a pouco. Peguem aí o livrinho de vocês e nós vamos para a página... Deixa a tia colocar, página 83. Na página 83, tá aí, ó, as regências. Página 83, as regências. Aí você vê aqui o rei, né? Um rapazinho. Vamos ler rapidamente para ver o que diz. Diz assim: após abdicar ao trono e voltar para Portugal, como tia já disse, porque precisava voltar, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, para governar o país. Mas como uma criança de 5 anos de idade poderia governar um império tão grande quanto o Brasil? Então, dessa forma, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, aos 18 anos, o Brasil seria governado por regências, tá certo? Esse período foi um período muito difícil, houveram muitas revoltas, porque os regentes, como sempre, não estavam cuidando do Brasil para o brasileiro. Então, assim aconteceu. O Brasil passou a ser governado até Dom Pedro II chegar à maioridade, como tia já disse, nem chegou, porque foi aos 14 anos, e a maioridade é 18 anos. Já era também. Então o Brasil passou por essas regências aqui, as fases da regência, 4 regências. Aí tem todas aí no livrinho de vocês. Nessa azul, essa primeira aqui, regência trina provisória. Então essa regência trina provisória, ela foi em abril e junho. Eles ficaram regendo, essas pessoas que tia vai dizer, abril e julho de 1831. E quem fez parte dessa regência trina provisória foi Nicolau Pereira Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. Então ela é chamada trina provisória porque passou por essas 3 pessoas, essa primeira regência, tá certo? A segunda regência, que é a trina permanente, essa durou um pouco mais, ó. Essa foi de 1831 a 1834, mais ou menos 3 anos, né? Quem foram os regentes nessa época da regência trina permanente? Nesse caso foi 3 também. Foi José da Costa Carvalho, foi João Braulio Muniz e foi Francisco de Lima e Silva. Então, esses 3, trina, eles governaram, cuidaram do Brasil, do país, de 1831 a 1834, tá certo? Agora, essa regência aqui, una,
Regência una já está dizendo. Então, quem regeu o país nessa época foi Padre Feijó, de 1835 a 1837. No caso aí, 2 anos, certo? Padre Diogo Antônio Feijó. Diogo, viu? Padre Diogo Antônio Feijó. Diogo Antônio Feijó. Pronto, até 1837. E a última regência, que foi a regência una de Araújo e Lima. Na verdade, Pedro de Araújo e Lima foi o último regente do Brasil. Pedro de Araújo e Lima. Ele regeu o país de 1837 a 1840. E por que acabaram essas regências e Dom Pedro teve que ser coroado logo? Porque, como tia disse no começo, estavam havendo várias, aí tia vem para esse ponto aqui, estavam havendo várias revoltas no país, instabilidade política e agitações internas. Estabilidade política e agitações internas dentro do país. Então, por conta dessas agitações, aí Dom Pedro teve que ser coroado aos 14 anos, nem esperou chegar à maioridade. Aí aqui no livro de vocês falam das 4 que houveram nessa época. Então, a primeira revolta, as primeiras agitações, rebeliões que houve foi a chamada Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, que essa aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Lá no Rio Grande do Sul foi em 1845. A segunda foi cabanagem. A cabanagem, ó, acompanha aí com a leitura aqui, ó, nessa parte rosa, tá bom? Então, a cabanagem, ela aconteceu no Pará, 1840. De 1835, terminou em 1840. A terceira foi Sabinada. A Sabinada aconteceu em Salvador. E nessa Sabinada morreram muitas pessoas, foi a rebelião que mais morreram pessoas, morreu 1.300 pessoas e 3.000 foram presas, então foi uma revolta grande. E a última, a Balaiada, que aconteceu no Maranhão em 1841. Então, por conta disso, vamos continuar lendo aqui embaixo. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos. Não esperou nem a maioridade chegar. Isso aconteceu dia 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como golpe da maioridade. Como tinha disse, ele não era de maior, mas tiveram que, mesmo assim, ele foi empossado rei do Brasil, né? Então, deixa eu ver. Esse governo foi denominado Segundo Reinado e durou até a proclamação da República. Tia já disse isso, que ele ficou como rei do Brasil até a proclamação da República, que foi em 1889. Então, na verdade, Dom Pedro II foi coroado aos 14 anos. Ele governou o Brasil durante 49 anos. E quando ele tinha 63 anos, foi que ele deu aquele grito lá de independência e o Brasil ficou independente de Portugal. Tá certo? Então é isso, tia. O período regencial era o que vocês tinham que aprender. Quais foram os períodos regencial? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Padre Feijó, regência una de Araújo Lima. E por que Dom Pedro foi coroado antes do tempo, né? O golpe da maioridade, justamente porque ele ainda era de menor, mas por conta de tantas revoltas, instabilidade política e agitações internas dentro do Brasil, ele foi coroado antes do tempo, tá bom? Então é isso, meus amores, nossa aulinha de história era só essa mesmo, e bom final de semana, Deus abençoe vocês. Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui de volta para nossa aula, tá bom? Beijo, bom final de semana, tchau!